Olá, eu sou o Luciano Alarcon e nós vamos falar sobre o medo do novo. Toda nova tecnologia sempre causou um misto de curiosidade e medo. Podemos afirmar que boa parte deste medo do novo é herança das profundas transformações causadas pela Revolução Industrial no século XVIII e que deixou como seu pior legado a instituição do desemprego e, consequentemente, a aversão às máquinas e a ameaça que elas representam à mão de obra humana. Por outro lado, sem deixar de dar a devida importância às implicações psicológicas e o medo do desconhecido, que não são menos importantes para se analisar o medo do novo, é a curiosidade inerente à raça humana que nos faz vencer essas barreiras culturais, históricas e antropológicas para ir de encontro a essas novas tecnologias. O jornalista Pedro Doria, em sua coluna Navegar Impreciso no jornal O Estado de São Paulo, classifica as pessoas entre reacionários e progressistas para explicar o medo do novo e a curiosidade. Abre aspas. Embora tenhamos por hábito dividir as pessoas politicamente entre a esquerda e a direita, existe uma classificação mais útil entre reacionários e progressistas. Um reage às mudanças, o outro as acolhe. O que difere um do outro é o medo do novo, do diferente. Nos momentos da história em que as inovações ficam particularmente intensas, os reacionários mostram suas garras, mas às vezes não é óbvio percebê-los. Fecha aspas. Marshall McLuhan disse que quando a tecnologia muda, o homem muda. A verdade é que nem sempre estamos preparados para essas mudanças e muitas vezes nosso lado reacionário sobrepõe a curiosidade. Com a fotografia não poderia ter sido diferente. Desde a sua invenção na primeira metade do século XVIII, foi duramente criticada pelos artistas da época. Entre eles, o poeta e crítico literário Charles Baudelaire foi um dos mais ferrenhos críticos à nova tecnologia. Em seu texto O Público Moderno e a Fotografia, critica não só a fotografia, mas também a burguesia que se rendeu à invenção e os artistas que resolveram fazer uso do equipamento. Muito deles, segundo Baudelaire, dotados de talento para as artes. Abre aspas. Procurar surpreender mediante elementos de surpresa estranhos à arte em questão é o grande percurso dos que não são pintores por natureza. Algumas vezes, até sempre na França, esse vício se apodera de homens não desprovidos de talento e que assim o desonram por uma mistura adúltera. Fecha aspas. Porém, sua preocupação não residia na falta de trabalho para os pintores da época, e sim na banalização da arte, pois influenciados pela fotografia, os artistas estariam cada vez mais inclinados a pintar o que viam e não o que sonhavam. Abre aspas. Como a indústria fotográfica era o refúgio de todos os pintores fracassados, sem talento ou demasiado preguiçosos para concluírem seus esboços, essa mania coletiva possuía não só o caráter de cegueira e imbecilidade, mas assumia também o gosto de uma vingança. Fecha aspas. Com o passar do tempo, Baudelaire se rendeu à fotografia, não porque tenha aceitado ou se acostumado às mudanças por ela impressas na arte, e sim por ter encontrado um pouco de proximidade à pintura, segundo ele, nas fotografias retocadas, já que a partir da interferência do pincel na fotografia, ela perderia seu caráter reprodutível e se tornaria uma peça única, como uma tela. Depois de tantas críticas feitas ao invento, Baudelaire acabou se deixando fotografar pelos irmãos Nadar, donos de um dos mais famosos estúdios de fotografia na França da época, e também encomendou um retrato, retocado obviamente, de sua mãe. O medo do novo é cíclico, e assim as palavras proferidas por Baudelaire se fazem atuais nas rodas de discussões sobre a fotografia digital, ou como prefiro chamar, o suporte digital fotográfico, pois se o princípio da câmera escura é o mesmo desde a invenção da fotografia, o que mudou foi o suporte e não o princípio. Talvez resida aí a resolução de toda a problemática acerca dessa nova tecnologia fotográfica. Na verdade, nem tão nova assim, já que a primeira câmera fotográfica equipada com suporte digital de captura de imagens foi apresentada pelos japoneses na década de 80, quando foi criado pela Sony o sistema Mavica. Porém, as câmeras digitais se popularizaram em todo o mundo somente no final da década de 90. Portanto, as únicas publicações acerca do assunto ainda são guias de fotografia digital ou como usar a sua câmera digital. Muito se tem discutido em sites e blogs especializados em fotografia sobre o empobrecimento da produção fotográfica pela facilitação trazida através dos equipamentos digitais. É indiscutível que, em algumas situações, a facilitação pode levar ao empobrecimento,
já que para chegar ao resultado final, pulamos etapas do processo, bastando muitas vezes se apertar um botão para conseguir o resultado desejado. E é justamente nesta questão que as palavras de Baudelaire se fazem tão atuais. A fotografia é, abre aspas, o refúgio de todos os pintores fracassados, sem talento ou demasiado preguiçosos para concluírem seus esboços, fecha aspas. Bastaria trocarmos a palavra pintores por fotógrafos para termos um texto pronto para acabar com a possibilidade de desenvolvimento através das câmeras digitais. Porém, contrariando a regra, com a utilização do suporte digital fotográfico, o resultado obtido através dessa facilitação é justamente o inverso da lógica. O que a priori poderia levar ao empobrecimento da produção fotográfica e do conhecimento, como muitos temiam, e infelizmente muitos ainda temem, se deu ao contrário. Por conta não somente das câmeras fotográficas digitais, mas do que podemos chamar de seus aparatos de crítica, aprendizado e disseminação da imagem fotográfica, ou seja, a internet com todos os seus sites, blogs e vlogs dedicados à fotografia. Podemos dizer também que, através da experimentação com os dispositivos digitais, o usuário transcendeu o caráter mágico da fotografia, onde entre o disparo e a ampliação havia um vácuo, e passou a ter um maior controle sobre todo o processo com a utilização de softwares de editoração gráfica. É fascinante e praticamente inexplorada, ou pelo menos mal explorada, a experimentação que os aparatos fotográficos digitais estão proporcionando ao fotógrafo amador, que está alheio a essas discussões sobre a fotografia digital, se ela pode ser considerada fotografia, se é arte ou se não passa de um mero espectro da imagem captada, e segue fotografando tudo e todos de todas as formas, sem saber que através da experimentação, mesmo que não almeje uma carreira como fotógrafo profissional ou artista plástico, está aumentando o seu conhecimento acerca da imagem e, concordem ou não, produzindo arte. Obrigado.